Feliz sábado, muito bom estar nessa igreja que a gente tanto ama. Eu vou falar com o pastor Edmar, vou virar associado dele aqui, porque estou toda hora aqui, né? E ontem eu conversei com ele e já marcamos algumas coisas para o ano que vem. Já marcamos, eu falei, pastor, mas nem virou, não, vamos deixar marcado já. Eu gosto muito do pastor Edmar, conheci ele esse ano aqui também. Virou um amigão aí, tá? Gosto muito dele. Vocês estão bem servidos de pastor. É um homem que gosta de cheirar a ovelha, tá? É um pastor bem tradicional, um pastor que preza pelos princípios da igreja, por valores, e isso é importante, meus irmãos, muito importante. Bom, vamos para a mensagem de hoje. Você é uma pessoa persistente ou você é uma pessoa que desiste fácil das coisas? Quando eu olho para a igreja assim, eu vejo uma igreja bem mesclada aqui, ó. Tem crianças, jovens, adultos, adolescentes e os mais experientes. E quando eu olho para a classe mais experiente, eu falo assim, puxa, quanta admiração nós temos que ter por essa classe. No Oriente, no Japão, por exemplo, existe um respeito tremendo pelos mais velhos. O Márcio morou lá, né, Márcio? Um tempo. Existe uma reverência, um respeito, né? É algo que a gente tem que aprender com eles, que às vezes falta em nosso país. E quando a gente vai ouvir as histórias, a gente às vezes, por exemplo, a pessoa mais velha que eu tenho contato é minha avó. E às vezes eu começo a escutar as histórias da minha avó, se você ficar impressionado, ela começa a falar assim que ela ficou viúva aos 47 anos, mais ou menos. Acho que menos que isso ela ficou viúva. Ela tinha 40 e poucos anos quando ficou viúva. Ela tinha 7 filhos. A mais velha era minha mãe. Minha mãe tinha ali 18 para 19 anos. E eu já tinha nascido. Eu tinha 2 anos na época. E depois que eu nasci, meu avô faleceu. E 15 dias depois, mais ou menos, nasceu minha tia. Quando meu avô faleceu, minha avó estava grávida da filha caçula, que foi a última, que é minha tia, que é mais nova do que eu, 2 anos. E a gente morava em São Paulo, era uma casa, era um corredor, um quintal bem grande, 2 casas, uma na frente, uma no fundo. Nós morávamos na casa da frente e minha avó no fundo com os 6 filhos. E eu morei ali até os 5 anos de idade, mais ou menos, quando meus pais compraram um apartamento e nós mudamos de lá. Mas quando eu olho para a vida da minha avó, e falo assim, poxa, ela podia ter, sei lá, se acomodado, talvez caído para um assistencialismo, muitas coisas poderiam ter acontecido. Mas uma das coisas que minha mãe lembra, meu pai lembra, e eles contam que minha avó, meu avô deixou uma pensão para ela também, né? Mas mesmo assim não era suficiente. E ela fala que minha avó, ela fazia bala de coco e saía vender bala de coco de porta em porta. E ela lutou para educar os filhos. Ela tinha a dona Marinete tem um jeito todo especial, né? E criou os 7 filhos. Quando eu olho para os 7 filhos, eu fico impressionado para o tipo de pessoas que minha avó criou. Os meus 6 tios, né, contando minha mãe é o 7º, os 6 tios da parte materna, todos eles estão casados, todos eles têm filhos, todos eles trabalham. Todos eles trabalham. Não são perfeitos, mas eu percebo que existe uma insistência para dar certo. Sabe aquele negócio? Não vou desistir, vou insistir, porque vai ter que dar certo. E nós chegamos no final do ano, e é uma época que a gente começa a fazer os planos para o ano que vem. E você já parou para pensar que às vezes nós deixamos muitas coisas para janeiro, que você poderia começar em agosto, setembro, poderia começar em qualquer época do ano, e aí você fala assim, não, em janeiro eu vou começar. E no meio do caminho, às vezes você desiste, e mal começa e muito menos termina. Outro dia eu ouvi uma coisa que eu fiquei impressionado.
O irmão falou para mim assim, conheço uma pessoa aí que está desempregada. E aí eu fiz umas recomendações, e aí um amigo meu lá, tal, arrumou um serviço para essa pessoa. Agora, coisa recente. E aí chegou, vai lá em tal lugar, leva o currículo que vão te contratar. Aí falou, mas agora já está no final do ano, acho que não vale a pena começar a trabalhar agora não. Vou deixar para começar só em... Você está de brincadeira, né, meu? Você está de brincadeira. O cara está desempregado, o camarada está desempregado, passando dificuldade, precisando de cesta básica, você arruma um serviço registrado e ele fala assim, não, agora não, final do ano, Natal, Ano Novo. Não, em janeiro. Eu vou falar, esse tipo de pessoa dificilmente vai ter sucesso na vida. E quando eu falo sucesso, eu não estou falando sucesso materialmente, não. Eu estou falando sucesso na educação dos filhos, sucesso no casamento, sucesso em várias questões da vida. Você já começou algo e parou pela metade? Ou começou algo e desistiu, parou, desanimou? Minha última desistência, talvez se você for analisar o que você já desistiu na vida, parou. Minha última desistência foi aprender a tocar violão. Tinha vontade de tocar violão. Lá em casa tem as mulheres que cantam. Eu fiquei sonhando um dia. Imagine eu tocando e elas cantando. Ia ficar lindo, né, Márcio? Nossa, as duas mulheres cantam muito bem. Eu falei, eu vou tocar, vai ficar legal. Fui lá na loja 100, parcelei em 10 vezes um violão. Minha filha também ia aprender a tocar o violão. Nem terminei de pagar as parcelas, já vendi o violão. Não é para mim. Falei assim, não, senhor, o senhor me deu outros dons, mas não esse. Tá, mas aí é uma questão de dom, de habilidade, porque às vezes a gente ouve na igreja, que nem assim, já ouvimos a Ana cantando na igreja aqui, que bonito, às vezes a igreja vai fazer um coral e aí você participa ali, que bonito, mas nem tudo você vai fazer. A irmã Demildes contou aqui a parábola, né? E assim, Deus te deu um dom, multiplica ele. Deus te deu vários dons, multiplica esses vários dons. Mas nem tudo Ele te deu. Nem tudo Ele te deu. Nem todo mundo tem um dom de contar história para criança. Nem todo mundo tem o dom de cantar. Nem todo mundo tem um dom de pregar. Nem todo mundo tem um dom de cuidar da igreja. Olha, eu estou aqui e estou vendo o irmão lá fora puxando a água. Ninguém está vendo isso. Vocês estão me vendo pregar. Mas ali fora tem um irmão que está puxando a água para vocês não escorregarem ou não molharem o pé na hora que sair da igreja. E aquilo ali é um dom, está zelando pelo patrimônio, está zelando pelo cuidado da igreja. E às vezes fazem coisas que ninguém vê. Mas para tudo na vida, irmãos, nós precisamos ter uma certa insistência, uma certa persistência. A pessoa mais insistente que eu conheço na vida é meu cunhado. O meu cunhado, que hoje é casado com a minha irmã, casado com a minha esposa, ai. Casado com a minha irmã, casado com a minha esposa, ia ficar um negócio esquisito, né? Tá gravando aí? Foi pro YouTube? Pode editar essa parte aí, filho, pode cortar isso aí. Pode cortar. Agora já foi. Se alguém soltar isso aí na rede depois, eu pego você, André. Pode editar essa parte aí. Meu cunhado, casado com a minha irmã, que era vizinho da minha esposa, é isso que eu ia falar. Ele era vizinho da minha esposa. Eu casei com uma e minha irmã casou com o outro lado ali, muro a muro. Desde os 11 anos de idade eu gostava da minha irmã. E a gente era do mesmo núcleo de amizade, imagine só. A Lília morava numa casa, ele morava do lado, eu vivia na Lília, era amigo da família, frequentava a mesma igreja, vivia junto e ele vivia falando para os outros que gostava da minha irmã. E chegou uma hora que isso aí não era mais segredo, porque tem uma época que o adolescente esconde. Chega uma hora que não esconde mais, fala para todo mundo mesmo. E eu falava para ele, desiste, cara, você é muito feio, feio. Usava um óculos, deixa eu ver se tem ninguém usando um óculos igual ele usava. Não. Ele com 12 anos, 13 anos, usava um óculos, tinha um cordão assim, ó, que amarrava assim, que na época era muito feio. E ele era feio, tomara que ele não esteja assistindo. Tomara que ele não esteja assistindo. Era feio o menino, e minha irmã é bonita, né? Bonita, e minha irmã esnobava ele.
12, 13, 14, 15 anos, 16 anos, e minha irmã não queria nada com ele. E ele insistiu, insistia, jogava uns chaveco furado, ia nos acampamentos, queria dançar harikui, hariquá, só para pegar na mão da minha irmã lá e fazer o harikui, hariquá. Os mais antigos sabem, os mais novos nem sabem o que é isso, né? E fazia todo aquele negócio. E era romântico, era estudioso. Aí ele foi para academia, aí foi fazer academia, melhorou o físico dele, se arrumou o cabelo e tal, e foi melhorando, mas ainda era mal acabado. Aí quando ele tinha ali uns 17 anos, e minha irmã estava com 17 para 18, eu nunca vi minha irmã namorando ninguém. Há controvérsias, mas eu nunca vi. Um dia ela chega em casa e fala para minha mãe assim: mãe, eu vou sair hoje com o Everson, posso? Vou lá no shopping com ele. E minha mãe sabia desse amor enrustido ali, que fazia tempo que estava ali. E minha mãe, por conhecer o menino, por conhecer a família, ela dava maior força. E minha mãe falou: vai, filha, dá uma chance para esse coitado. E aí foram, e minha irmã voltou, e até que ele é legal, mãe, mas é só amizade. Saíram 2 vezes, 3 vezes, resumindo, namoraram, casaram, hoje tem uma filha de 2 anos, estão passeando de férias, levaram minha filha também hoje, estão de férias. Mas insistiu, fez um plano ali, orou, trabalhou, investiu na carcaça, né? E estudou. Hoje é um engenheiro, trabalha numa multinacional lá em Sorocaba. E minha irmã é gestora de RH na firma que ele é engenheiro. Então, se ele bobear, minha irmã manda ele embora. Mas assim, para mim, eu falo para ele isso hoje. Oi? Tá bonito agora, melhorou, né? O tempo fez bem para ele. Mas assim, quando a gente fala de persistência, de não desistir, ele fala uma pessoa que vem na sua mente que é persistente. É o Everson. Para ele é o exemplo de persistência, né? Mas quantos desistem do namoro? Quantos desistem do casamento? Quantos não desistem do trabalho? Quantos não desistem de uma faculdade? Eu conheço pessoas que já começaram 2, 3 faculdades e pararam no meio do caminho. Irmãos, vai para a Bíblia. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 21. Evangelho de João, capítulo 21. Amém? Então, feche seus olhos, vamos fazer mais uma oração. Senhor nosso Deus, nosso bom Pai, vamos ler a Bíblia e pedimos a Deus que o Senhor nos abençoe, que o Espírito Santo nos ajude a entender esse texto do Evangelho de João. Em nome de Cristo, amém. O texto começa assim, a partir do versículo 1. Depois disso, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto do mar de Tiberíades, e foi assim que ele se manifestou. E aí começa a história. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. E disse-lhes Simão Pedro: vou pescar. E disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia, os discípulos não reconheceram que era ele. E perguntou-lhes Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? E responderam: não. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim disseram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor? Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar.
Mas os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas, e em cima deles peixes, e havia também pão. E disse-lhe Jesus: trazei alguns dos peixes que acabaste de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. E disse-lhe Jesus: vinde, comei. Nenhum discípulo perguntava-lhes, não ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Vamos parar aqui, vamos entender um contexto. Jesus morreu, ressuscitou, já havia aparecido 2 vezes aos discípulos, passavam-se já alguns dias, algumas semanas, e chegamos nesse episódio. Diz que tinha ali 7 discípulos, meio perdidos ainda, sem saber o que iriam fazer da vida. E eles vão pescar. Pescadores não eram amadores como eu, não. Eram pescadores profissionais. Tá? Eu falo pescador amador como eu porque meu pai veio de Sorocaba outro dia e falei: pai, vamos pescar. E aí foi lá eu, meu pai e o Pedrinho. Fomos no rio pescar, aqui perto. E a gente viu os peixes pulando. E a gente conseguia ver, às vezes, até ele dando umas rabiadas assim. E eu falei: hoje vamos pescar aqui. Depois de algumas horas lá, falei: Pedro, quantos peixes nós pegamos? Não. Quantos peixes? Nenhum peixe. Meu, se você já foi pescar e ficou algumas horas ali, diz que assim, tá nervoso, vai pescar, se você não pesca nada, você fica mais nervoso ainda. 3 horas e não pesca nada. Eu falei: meu pai, pai, guarda essas tralhas aqui, vamos embora. Aí meu pai assiste tudo de pesca, ele fala assim: é a isca, meu filho, é a isca. Cada vez que ele vem para cá, ele inventa uma isca, mas parece que até hoje nenhuma deu certo. Mas a gente insiste. Mas agora ali nós somos amadores, né? Uma pesca ali por lazer. E aí agora assim, eles são profissionais. Depois de uma noite pescando, agora estão voltando ali na margem ali da praia ali. O texto fala 200 côvados, mais ou menos 100 metros. Uma distância como daqui, talvez lá mais daqui na esquina aqui, mais... Então você fica imaginando essa cena, aqueles pescadores voltando, desanimados, depois de um tempo de uma noite de pesca, e agora já estavam chegando no raso, vamos dizer assim, onde não pescava nada, e aí Jesus olha lá para eles e fala: ei, pescaram alguma coisa? Percebe que foi mais ou menos assim? Porque ele estava a 200 côvados, 100 metros, então ele meio que berrou: ei, pescou alguma coisa? Você sabe que do lado de lá, tinha um orgulho ferido de um pescador que passou a noite toda pescando e não pegou nada, e agora ele vai ter que gritar, e não sei se tinha mais alguém ouvindo, e agora ele tem que falar assim: não pegamos nada. Já passou por isso? Talvez alguém que foi num pesqueiro e já passou essa raiva de estar lá pescando, e você vê todo mundo pescar, menos você. E aí chega alguém e fala assim: pescou quantos? Aí você fica até que você nem responde, né? Dá raiva. Foi mais ou menos assim. Eles estavam o quê? Com raiva. Passaram a noite pescando e não pegaram nada. E aí, ele fala assim: joga a rede do outro lado. Isso já tinha acontecido? Já. Eles jogam a rede e agora a rede fica presa no fundo ali da água. Por quê? Muito pesado. Aí João fala assim: é o Senhor Jesus. Interessante, alguma coisa me chama a atenção aqui. Diz que Pedro, ele se veste, porque ele havia se despido. Só que ele se veste e vai nadar.
E o pescador normalmente tirava a roupa porque ia entrar na água. Mas a gente vê ali um tom de respeito. Olha, vocês falam algumas coisas que estão no texto, assim, que a gente lê e passa batido e não percebe. Ele, é Jesus. E se fosse nos dias de hoje, ele estaria talvez só de sunga. E ele fala assim, ao invés de, não, pôs a roupa, aqueles mantos que ele usava, tudo, e acho que até complicado para nadar ali uns 100 metros, e vai ter com Jesus. E lá ele tem com Jesus e reconhece Jesus, e agora Jesus já estava ali com, talvez com um pouquinho de peixe, a brasa acesa ali, já tinha pão, e aí Jesus fala assim, viu, mas aqui o peixe é pouco, traz um pouquinho mais de peixe para a gente assar. E aí Pedro volta para o barco e ele não consegue, e agora eles arrastam, olha só, a rede não consegue jogar os peixes para dentro do barco, eles têm que ir arrastando, se esforçando até chegar ali na areia e pôr aqueles peixes para fora. E o texto bíblico fala que tinham ali 153 grandes peixes. Alguém aqui já pescou um peixe grande? Levanta a mão, deixa eu ver. Já pescou? Vamos ver o Márcio. Márcio, quantos quilos tinha o peixe maior que você já pegou? Não. Tá bom, vai, tá, Rafa, vale. Eles estavam de rede, vale isso também. 4 quilos. Alguém aí já pegou peixe mais que 4 quilos? Não? Pescou mais? É um peixe médio, então. É grande para nós, mas é grande. Outro dia, numa igreja, eu fiz esse mesmo sermão e eu perguntei na igreja assim, qual o peixe maior que vocês pegaram? Aí um jovem falou assim, eu fui pescar com meu avô e nós pegamos um peixe de 40 quilos. Aí minha conta aqui... E aí eu falei assim, caramba, 40 quilos, meu, porque eu precisava de um número para fazer uma conta aí, né? E aí ele falou 40 quilos, e a mãe dele falou, meu pai é pescador mesmo, ele tem um barco, e eles foram lá, acho que para o Mato Grosso, não sei lá, e disse que o peixe pegava metade do barco lá. 40 quilos. Mas vamos contar uma história de pescador mais real. 10 quilos, tá bom para vocês? 10 quilos é um peixe grande? Dá para pegar no rio Piracicaba um peixe de perto de 10 quilos? Será que dá? 7, 8 quilos? No Mato Grosso dá. Vamos fazer a conta de 10? Porque o peixe era grande. E os caras eram pescadores profissionais. Faça a conta de 10. Vai ficar fácil também a conta aqui na matemática. 10 vezes 153. Qual o peso dessa rede? A Bíblia não fala o peso exato, mas a gente pode imaginar. Porque o texto não fala assim, olha comigo aí no verso 10, no verso 11, desculpa. Não fala simplesmente, pegavam 153 peixes. Fala como? 153 grandes peixes. E aí eles arrastaram, imagina 1,5 tonelada para puxar. Por isso que eles arrastaram até a areia ali, porque não tinha como puxar para dentro do barco. E aí fala o quê? Outro detalhe, a rede não rasgou, que seria natural uma rede com esse peso todo rasgar. Aí a gente já vê 2 milagres. A quantidade de peixes e o fato da rede não rasgar. Ok. Verso 15, a história não parou aí. E aí eles vão ali, reconhecem a Jesus, ficam felizes e falam assim, depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de João, ama-me mais do que estes outros? E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E ele lhe disse, apacenta os meus cordeiros. Verso 16, tornou a perguntar-lhe pela segunda vez, Simão, filho de João, tu me amas? E ele lhe respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E disse-lhe Jesus, pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou, Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter lhe dito isso pela terceira vez. Tu me amas? E respondeu-lhe, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E Jesus lhe disse, apacenta as minhas ovelhas. O que aconteceu aqui? Pedro
Quando você vai lá no começo dos evangelhos e vai ver quando Jesus chama ele para o ministério pastoral, Pedro estava pescando. E Jesus fala assim, ó, larga as redes, larga a tua profissão. Vem que eu vou fazer de você um pescador de homens. A gente sabe o que aconteceu com Jesus e sabe o que aconteceu no dia que Jesus foi crucificado, que Pedro, que era aquele que ia na frente, que quando vieram prender Jesus, o que ele fez? Ele arrancou a espada e cortou a orelha do soldado que veio prender Jesus. E Jesus pega e fala, não, Pedro. Foi lá, colocou a orelha do soldado de volta e Pedro ficou ali sem saber o que fazer. Jesus é preso, Pedro fica acompanhando o que está acontecendo e quando perguntam para Pedro, você é discípulo de Jesus? Ele fala, eu não, nem sei quem é ele. E é até esquisito porque horas antes ele puxou uma espada e foi defender Jesus. Horas, não estou falando dias nem meses não, irmão, estou falando horas. Horas depois ele estava negando a Jesus. E aí eu tive dificuldade para entender isso e tive que ler alguns comentários. E a irmã White fala algo bem interessante. Ela fala o seguinte, Pedro, se Jesus chamasse ele para a batalha, ele não teria medo de morrer à frente da batalha. Mas o maior medo de Pedro era passar a vergonha e ainda permanecer vivo. Pedro não tinha medo da batalha. Pedro estava com medo da vergonha que poderia passar. E Pedro agora, perante Jesus, ele se envergonha. Porque quando Jesus pergunta 3 vezes, logo ele entendeu, poxa, ele é Deus. Ele não estava ali comigo no momento, mas ele sabe que eu neguei ele 3 vezes. Mas esse texto, irmãos, fala mais do amor e misericórdia de Jesus do que da vergonha de Pedro. Porque quando Jesus chama ele e fala assim, tu me amas, Jesus fala, não só perdoa Pedro, mas ele dá a ordem, Pedro, você está perdoado, volta e apacenta as minhas ovelhas, vai pregar o evangelho, larga a rede. E aí você fala, mas como assim larga a rede? Jesus, o Pedro e aqueles discípulos, eles não foram pescar para almoçar somente. A pescaria profissional, quando eles varavam à noite assim, era porque eles queriam pescar uma quantidade grande, para o quê? Para aquilo ali virar dinheiro. Talvez eles precisassem comprar roupa, eles precisavam de mantimentos, precisavam sustentar a casa. E agora sem Jesus, ele fala, não, vamos voltar a ser pescador. Olha só, irmãos, eu falei aqui de 1,5 toneladas. Dá para fazer muito dinheiro com 1,5 toneladas. Se fosse traduzir em dias atuais, o quilo da tilápia, mais ou menos R$15. Estou falando de R$15.000 em uma tarrafada lá que a gente fala, né? Jogou a rede lá. R$15.000 numa puxada. Eles iam levantar recursos financeiros para alimentar, para comprar roupa, para pagar o aluguel, para pagar o gás. Se fosse um dia de hoje, a gente pagava tudo. E talvez quando eles puxaram assim, eles olharam aqueles peixes. E eles tinham 2 opções, olhar para o Deus que fez o milagre, ou olhar para as riquezas. Nossa, olha quanta riqueza esse Deus deu. E Jesus chama a atenção assim, eu não chamei você para ter essas riquezas, eu chamei você para ser pescador de homens. Mas Pedro havia desistido disso. Ele havia parado no meio do caminho. Porque lá no chamado inicial de Cristo, quando ele fala assim, larga tudo, é larga tudo. E você vai viver do ministério pastoral. Vai. Você vai de cidade em cidade. Lembra quando Jesus falou assim, eu não tenho nem onde reclinar a cabeça. Mas ele chegava no lugar, vem almoçar aqui na minha casa. Vem dormir aqui na minha casa. Jesus não tinha posses. Mas ele era amparado. E Jesus havia prometido para Pedro, você vai ser pescador de homens. A sua vida não vai ser mais em alto mar. Sua vida vai ser viajar de bairro em bairro, de cidade em cidade, pregando o evangelho. E agora, Jesus, quando pergunta 3 vezes, Pedro, naturalmente, é levado, olha a vergonha que eu fiz, eu neguei o mestre. Mas também ele é divertido, mas ele também vê o amor de Jesus, e vê a renovação do chamado de Cristo. Jesus não fala assim, tá bom, vai embora. Jesus fala o quê? Apacenta as minhas
ovelhas. Continuando o verso aqui, verso 18. Em verdade te digo que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andava por onde querias. Quando, porém, fores velhos, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Jesus está falando aqui do tipo de morte que Pedro teria. Disse isso, o verso 19 explica isso, né? Disse isso para significar com o gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. E Pedro, como vocês sabem, segundo a tradição, ele foi crucificado de cabeça para baixo. Depois de assim falar, acrescentou-lhe, segue-me. Olha só, Jesus falou, agora segue-me. Pedro, vem comigo. Interessante, você fala assim, poxa, será que Pedro aprendeu a lição? Depois de tudo isso, será que Pedro aprendeu a lição? O verso 20, então Pedro, voltando-se, viu também, ou ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava. Ele viu quem ali? João, o qual nascesse reclinado sobre o peito de Jesus e perguntara, Senhor, quem é o traidor? Ele relembrou aquele fato, né? Verso 21, vendo, pois, Pedro perguntou a Jesus, e quanto a esse, Jesus? O Senhor falou de mim, mas e João? O que o Senhor vai fazer por João? O que vai acontecer com João? Respondeu-lhe Jesus, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa, Pedro? Você percebe que dá a impressão que Jesus perde um pouco a paciência ali? Olha só, grandes lições. Aí você fala assim, nossa, agora Pedro entendeu. E aí Pedro está preocupado, o que vai acontecer com João? Falo, mas não é possível, Pedro, o que te importa, Pedro? Eu estou falando para você me seguir. Verso 23, então se tornou corrente entre os irmãos o dito de que era aquele discípulo não morreria. Olha só, Jesus falou um negócio e eles entenderam o quê? Que João não morreria até que Jesus voltasse. Ora, Jesus não dissera que tal discípulo não morreria. Mas, o que Jesus quis dizer? Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importa? E aqui vai mais uma lição. Quando a gente às vezes está na igreja, trabalhando agora no trabalho missionário, e a gente corre o risco de olhar para os lados e falar assim, mas fulano é favorecido. O senhor está falando que eu vou ser crucificado. Mas e o que vai acontecer com o João? Jesus fala, Pedro, se fosse eu falaria, cala a boca, Pedro. Apenas faz o que eu estou mandando. Só que Jesus, com toda a paciência, fala assim, Pedro, o que vai acontecer com ele não te importa. O que você deve estar preocupado? Com o que eu coloquei na tua mão? Qual é a tua responsabilidade? E dentro da responsabilidade que eu coloquei na tua mão, segue-me. Faça-te a vontade do Pai. A pergunta que eu faço para você, meu irmão, qual a responsabilidade que Deus colocou na tua mão? Qual a responsabilidade? Eu vejo mães com crianças no colo. Que responsabilidade? É uma responsabilidade. Deus te confiou. E aí você pode falar assim, mas olha a filha da minha irmã. Deus não quer saber da filha da tua irmã quando está falando com você. Ele quer saber do teu filho. Olha o casamento. Mas olha o casamento. Não, olha o teu casamento. O que você está fazendo com o teu casamento? Você está cuidando conforme os princípios bíblicos? Foi isso que Deus colocou na tua mão. Deus te trouxe para essa igreja e aqui te deu um ministério. Você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. Faça com carinho, com zelo, com amor, aquilo que Deus te confiou. E para de olhar para os lados. Segue avante. Trabalhe nessa obra, que o pouquinho que você faz aqui faz parte de uma grande engrenagem que prega o evangelho e leva a salvação para esse bairro aqui do São Jorge. Amém? Amém, irmãos. Mas a grande lição que eu quero tirar aqui desse texto, de todas essas lições, mas eu quero tirar a principal, que eu acho que é a principal desse texto. Jesus chega para Pedro ali e fala assim, Pedro, segue-me, apacenta minhas ovelhas. Sabe o que Jesus está falando para Pedro? Pedro, não desista, não pare. Eu morri
eu ressuscitei por amor a você. Leve essa mensagem de esperança às outras pessoas. A irmã falou de esperança. No dicionário, se você for ver lá o que é esperança, é esperar que algo bom vai acontecer. E essa é a definição de esperança. Então quando a gente fala assim, nós vamos pregar esperança. O que é pregar esperança? É falar para as pessoas desse bairro que algo bom vai acontecer no mundo miserável, cheio de injustiça social, cheio de racismo, cheio de preconceito, cheio de desigualdade. Tenho esperança. Algo bom está para acontecer. Eu li o final da Bíblia e lá fala que Jesus vai voltar. E Ele vai fazer nova todas as coisas. E aí as coisas serão perfeitas. Muitas pessoas estão angustiadas. Muitas pessoas estão desistindo de vir à igreja. E eu quero falar para vocês hoje, irmãos. Não desista. Continue lutando. Continue pregando. Continue cuidando das pessoas. E hoje Jesus está perguntando para mim e para você: tu me amas? Se a sua resposta for sim, Jesus vai responder: apacenta as minhas ovelhas. É isso que Ele quer de cada um de nós. Não só o ano que vem. Tem que ser isso sempre hoje. Hoje, se ouvirdes a tua voz, não endureçais os vossos corações. Que Deus os abençoe, irmãos. Esse ano, que para mim foi um ano difícil, mas muito abençoado. Consegui aprender muita coisa esse ano. Muita coisa. E 2021 é uma nova história. Mas não espere para 2021 que você pode começar a fazer hoje. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. E que essa igreja seja uma igreja vitoriosa. E é vitoriosa que eu falo assim, quando Jesus voltar, vocês vão ficar em pé e louvar ao nosso Deus Criador, ao nosso Deus Salvador, ao nosso Deus que nos manteve, mesmo em meio a tanta dificuldade aqui. Amém? Se coloca em pé, vamos cantar o hino 499. Não me esqueci de ti. E quando você pensar em desanimar, quando vier aquela palavra de desânimo, às vezes uma vozinha de desânimo, fala assim, não vou desanimar. Meu Deus não se esqueceu de mim, e Ele vai voltar. E eu o verei outra vez. Amém? Amém.